Bom dia, eu me chamo Edilene, sou professora de Ciências da Escola Padre Medeiros. Eu me chamo Stefson, sou aluno do 9º ano C. Eu me chamo Isabelle e sou aluna do 9º ano F. Eu estou aqui com um aluno representante do TCF, que trata a respeito da exclusão tecnológica no período remoto, no período de pandemia. E Stefson vai fazer entrevista com Isabelle a respeito das dificuldades que ela teve durante as aulas remotas. Isabelle, você tem acesso à rede Wi-Fi na época? Na minha casa não, mas tinha uma lanchonete de frente da minha casa e eu utilizava a internet lá. E a qualidade, como era? Não era tão boa devido a muita gente usar. E qual tipo de aparelho você usava na época, Isabelle? Eu utilizava o celular do meu pai. E você compartilhava esse celular com alguém a mais além do seu pai? Sim, com meus 2 irmãos. E quais dificuldades você sentia acerca de estudar remoto? A internet caía muito, o compartilhamento do celular e a dificuldade para aprender. Alguma vez você já teve que faltar aula online por uma causa maior? Sim, porque meu pai muitas vezes usava o celular para trabalhar, eu também tinha que dividir com meus irmãos para eles estudarem também. E muitas vezes que eu ia estudar no Google Meet, faltava energia e eu perdia muita aula por conta disso. Agora eu vou entrevistar a professora Edilene da Escola Padre Medeiros, que trabalhou no período de ensino remoto. Professora, você sentiu atraso em relação aos conteúdos? Bom, primeiramente, bom dia a todos. No período remoto, aconteceu, por determinação da gerência, uma reorganização curricular. O que é que significa isso? Foram priorizados os conteúdos daquela série, Então, os conteúdos priorizados, foi feito um recorte no currículo, podemos dizer assim, e eles deveriam ser repassados de forma que o aluno não fosse prejudicado com a sobrecarga dos conteúdos. Então, sim, Stefson, houve um prejuízo em relação a esses conteúdos no período da pandemia, até porque a gente não poderia cobrar muito dos alunos, visto que eles estavam tendo dificuldade tanto de acesso quanto de assimilação dos conteúdos. Professora, você alterou a forma de avaliação da época? É evidente que a avaliação ela não pode ser da mesma forma, até porque no ensino presencial a gente está ali acompanhando o aluno, a gente está podendo ver como está o desempenho, o desenvolvimento das atividades, a participação e todos esses fatores. No ensino remoto a gente não tinha o mesmo feedback, então a alteração da avaliação ela teve que acontecer. Digamos assim que nós fizemos uma forma de avaliar mais amena. Professora, qual foi o maior desafio durante o ensino na pandemia? Fica até difícil dizer um maior desafio, listar, porque são vários desafios. Mas assim, a minha maior dificuldade foi em relação ao feedback dos alunos. Teve uma época que eu perdi um contato com, por exemplo, cerca de 60% a 70% de algumas turmas. Então isso deixou lacunas imensuráveis. Edilene, você sentiu diferença no desenvolvimento do aluno? A diferença é nítida, Aqueles alunos que a gente teve o primeiro contato no mês de fevereiro até meados de março, eles tinham um desempenho muito significativo, E aí quando começou a pandemia, esse desempenho ele começou a cair e até hoje a gente percebe os desafios em recuperar esse aprendizado que foi, digamos assim, perdido ou negligenciado por conta de alguns fatores durante o período pandêmico. Professora, como foi sua adaptação à classe 1? Bom, inicialmente me causou estranheza, porque a gente não tinha, pelo menos eu não tinha acesso a essa plataforma, essa modalidade de ensino. E a adaptação foi um pouquinho dolorida, eu confesso que no início eu tive bastante dificuldade. E o que foi bom por esse lado é que a gente teve bastante ajuda dos nossos colegas professores. Durante esse período, professora, a senhora se sentiu sobrecarregada com ajudar os alunos? Bastante. Tinha dias que eu não conseguia responder todas as mensagens do WhatsApp, porque assim, além da gente estar atendendo no Classroom, que não tinha essa devolutiva tão significativa, até porque tinha alunos que não conseguiam acessar o aplicativo, a gente teve que migrar também para o WhatsApp, que era uma ferramenta mais acessível. Eu me senti muito sobrecarregada, é como se eu estivesse trabalhando bastante e tendo praticamente nenhum resultado desse trabalho. Professora, eu queria agradecer pela sua participação e agora eu queria que a senhora desse as considerações finais sobre o ensino remoto. Bom, muitas pessoas confundem o ensino remoto com a educação EAD. Lembrando que a educação EAD ela é sistematizada, ela tem uma normatização, é aceita pelo MEC e tem todo um sistema de acesso às videoaulas, a questão da trilha de aprendizado. Já o ensino remoto ele foi uma modalidade emergencial, a modalidade implementada no período pandêmico. E é nítido a gente observar no sistema brasileiro de educação que a questão da
inclusão tecnológica e da cultura tecnológica, ela é um tema a ser discutido pelos governantes e é um tema essencial quando diz respeito à educação. Então, assim, a educação brasileira, infelizmente, ainda tem uma alta defasagem e essa defasagem é mais evidente e visível agora no período das aulas remotas.